Olá, sejam muito bem-vindos à nossa exploração profunda de hoje aqui no Efatá, o espaço de reflexão do canal Chamada pelo Nome. Sabe, geralmente quando precisamos tomar uma decisão muito importante, daquelas que realmente podem mudar o rumo das coisas, a primeira reação da mente moderna é abrir uma planilha. É, a famosa planilha de análise, não é? Exatamente. Nós criamos aquela lista interminável de prós e contras, atribuímos pesos matemáticos a cada opção, pintamos as células de verde e vermelho. É como se a vida inteira fosse um grande algoritmo esperando para ser decifrado. Com certeza. A expectativa secreta ali é que, se analisarmos os dados por tempo suficiente, a resposta exata e perfeita vai simplesmente piscar na tela com uma precisão cirúrgica. Isso. E, essa é a grande ilusão do controle contemporâneo. Sem dúvida, nós buscamos desesperadamente o conforto da previsibilidade. Queremos que as escolhas de vida, seja mudar de emprego, casar ou investir dinheiro, sejam perfeitamente lógicas, visíveis e categorizadas. O problema é que a vida humana recusa-se a caber em células do Excel. Verdade. E aí a realidade bate a porta e a planilha empata. As variáveis emocionais, relacionais e espirituais são complexas demais. E, de repente, em plena era da informação, tentar encontrar o caminho certo gera uma paralisia absoluta. Ficamos estagnados pelo excesso de opções. Exato. É por isso que o nosso encontro de hoje é tão vital e chega no momento perfeito. Nós vamos mergulhar na introdução do curso Sabedoria e Discernimento. Sim, um material de estudo riquíssimo. Isso, um documento escrito por Maria Eduarda Torres intitulado Sabedoria e Discernimento, pedindo direção a Deus em decisões importantes. E a missão desta exploração é clara. Queremos entender o propósito desse curso, que busca decodificar como as escrituras oferecem um mapa prático para momentos cruciais. E vale contextualizar o peso desse material para quem nos acompanha. A obra da Maria Eduarda não é apenas um artigo rápido, é a espinha dorsal de um currículo extenso, estruturado em 22 aulas profundas. 22 aulas? Nossa, é bastante conteúdo. Sim, abordando temas desde a natureza da sabedoria até aplicações práticas em finanças e relacionamentos. O que vamos fazer hoje é extrair o código-fonte desse estudo. Ele propõe uma mudança radical de paradigma sobre como tomamos as rédeas das nossas decisões. Ok, vamos desvendar isso, porque a promessa que esse material traz é a de um caminho de clareza que vai muito além de qualquer técnica humana de gestão de crises. Mas para isso fazer sentido, precisamos começar quebrando alguns mitos. Com certeza. O primeiro mito é a nossa definição de inteligência. Perfeito. O texto deixa claríssimo logo de cara que a inteligência pura, o QI elevado, não é a mesma coisa que o verdadeiro discernimento espiritual. Essa é a distinção fundamental. Veja bem, se não entendermos a diferença entre a esperteza mundana e a sabedoria divina, nós vamos ler as encruzilhadas da vida com as lentes completamente erradas. E na nossa cultura, quando dizemos que alguém é sábio, frequentemente queremos dizer que a pessoa acumulou muitos dados, certo? Exatamente. Ou que ela tem aquela habilidade social de ler a sala para levar vantagem numa negociação. É uma visão extremamente utilitária. É quase como se a sabedoria secular fosse um manual de sobrevivência corporativa. Uma boa analogia. Mas a perspectiva bíblica que o documento analisa vira esse conceito moderno de cabeça para baixo. O texto cita 1 Coríntios 3,19, onde o apóstolo Paulo afirma categoricamente que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. E ele não está sendo anti-intelectual aí, não é? De forma alguma. O que ele está dizendo é que um sistema de pensamento baseado apenas em status, em ganho pessoal a curto prazo, inevitavelmente entra em colapso, porque ignora a realidade espiritual maior. Isso faz muito sentido. O material argumenta que a sabedoria divina tem sua fonte no próprio Criador. E aí somos levados àquela frase clássica de Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é um ponto crucial do estudo. E aqui eu acho que precisamos fazer uma pausa, porque a palavra temor, para quem ouve hoje, soa como um terror paralisante. Soa como se fôssemos funcionários encolhidos num canto, morrendo de medo de um chefe ditador e imprevisível. Como o curso explica esse mecanismo? É uma excelente observação.
porque a tradução literal muitas vezes perde a nuance cultural da época. O material da Maria Eduarda esclarece que esse temor não é fobia. É um respeito reverente e assombrado. Um respeito assombrado. Gosto dessa expressão. É uma postura do coração que reconhece a majestade absoluta de Deus e, simultaneamente, a nossa própria limitação. Pense nisso como a sensação que temos ao olhar para um céu estrelado. Há um reconhecimento profundo de que não somos o centro do universo. O discernimento verdadeiro só começa quando saímos do trono das nossas próprias vidas. E quando olhamos para a definição prática dessa sabedoria, o documento cita Tiago 3,17. O texto diz que a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ou seja, não é um conhecimento frio ou calculista, né? Exato, não é cínico. Mas o que realmente me pegou na leitura foram as imagens poéticas. Provérbios 8 e 9 personificam a sabedoria. Ela não é descrita como um livro velho e empoeirado numa biblioteca. Ela é uma mulher clamando nas ruas, nas encruzilhadas mais movimentadas, buscando as pessoas. Sim, ela é uma anfitriã que prepara um banquete grandioso e convida todos para sentar à sua mesa, o que ilustra magistralmente uma mecânica vital. A sabedoria divina é essencialmente relacional. Relacional. Isso é muito diferente de um algoritmo. Completamente. Ela é uma presença ativa. O fato dela clamar nas ruas e não sussurrar em templos isolados significa que o Criador deseja intervir nas decisões ordinárias do dia a dia. Ele quer ser encontrado no meio do trânsito, no escritório, na praça pública da vida humana. Sabe o que isso me lembra? Na cultura atual, nós tratamos o conselho divino quase como um código de trapaça. Aquele código num videogame que a gente digita para pular a fase difícil, ganhar recursos ilimitados e não ter nenhum trabalho. Essa analogia do código de trapaça é cirúrgica. Nós queremos a resposta final sem o relacionamento. Exatamente. Mas o curso apresenta a sabedoria não como um atalho impessoal, e sim como uma mentoria contínua. Exige presença. Exige sentar à mesa do banquete e ouvir. E isso nos leva diretamente a um paradoxo fascinante nas fontes que analisamos. Se a sabedoria é essa mentoria contínua, como nos inscrevemos nela? O documento aponta uma tensão aparente nas escrituras. Uma tensão entre ser de graça e custar caro, certo? Isso mesmo, entre a sabedoria ser um presente gratuito de Deus e, ao mesmo tempo, exigir um esforço humano monumental para ser adquirida. Peraí, vamos destrinchar isso porque essa parte me deixou genuinamente curioso durante a leitura. De um lado, temos a carta de Tiago, no capítulo 1, trazendo uma promessa super confortante. Ele diz que, se alguém tem falta de sabedoria, basta pedir a Deus, que a todos dá liberalmente, generosamente. Sem lançar em rosto, como dizem algumas traduções. Exato, sem jogar na cara de ninguém. Mas, virando a página, lemos Provérbios capítulo 2, dizendo que temos que procurar a sabedoria como quem busca prata, cavar atrás dela como quem procura tesouros escondidos. E ainda temos a carta de 2 Pedro, que exige um grande esforço. Sim, para associar a fé à virtude, o conhecimento e o domínio próprio. Então, qual é a sabedoria de graça? Ou temos que suar a cabeça cavando com uma picareta? É o tipo de tensão que as escrituras adoram sustentar. E a resposta está na mecânica do nosso próprio crescimento espiritual. Imagine que a sabedoria divina é uma cachoeira imensa d'água puríssima. A disposição de Deus em derramar essa água é infinita e liberal, exatamente como Tiago promete. Ok, então a fonte nunca seca. Jamais. O gargalo, o problema real, não está na fonte. Está no tamanho do recipiente que nós levamos até lá para buscar essa água. Ah, então não é que a cachoeira esteja retendo a água. É que nós chegamos lá segurando um copinho de café de plástico. Brilhante, é exatamente isso. A capacidade humana de receber, compreender e principalmente suportar o peso dessa sabedoria exige maturidade estrutural. Quando Provérbios e 2 Pedro falam sobre busca diligente, sobre cavar tesouros e cultivar virtudes, eles estão descrevendo o processo doloroso e trabalhoso de alargar o nosso próprio copo. É o aumento da nossa capacidade de contenção.
Isso faz o texto de Hebreus 5, que o curso menciona, fazer todo sentido. O texto sobre o leite e o alimento sólido. Isso. O autor lá compara pessoas espiritualmente maturas com bebês que só conseguem tomar leite, enquanto o alimento sólido é para os adultos. E a frase-chave lá é que os adultos têm as faculdades exercitadas pela prática para discernir o bem e o mal. A sabedoria em si é dada de graça, mas o discernimento para aplicá-la na vida real é um músculo. E como qualquer músculo, ele atrofia se não for usado. Exige o cultivo constante das chamadas disciplinas espirituais, não é? Sem dúvida. O estudo aponta para a meditação constante nas escrituras, a oração fervorosa e a obediência diária e anônima. É um presente maravilhoso, sim, mas que exige a nossa total e ativa participação para ser desembrulhado ao longo dos anos. Certo. O conceito de alargar o copo é belíssimo na teoria. Mas vamos ser muito francos aqui e trazer isso para o campo de batalha da vida real? Vamos lá. O que acontece na prática, digamos numa terça-feira à tarde, quando o seu chefe te dá 24 horas para decidir se você aceita uma promoção? Uma promoção incrível, mas que vai obrigar a família inteira a mudar para o outro lado do país. A pressão está no máximo. Um cenário muito comum e muito angustiante. E aí o documento entra numa área teológica minada, o famoso debate sobre a soberania de Deus versus o nosso livre-arbítrio. Como essas coisas não colidem na hora de tomar uma decisão tão urgente? Elas colidem na nossa lógica humana, mas as escrituras as apresentam como realidades paralelas e totalmente complementares. O estudo da Maria Eduarda coloca lado a lado dois princípios vitais. Primeiro, Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso estabelece que Deus está no controle final, atuando de forma soberana. Correto. Contudo, logo em seguida, somos lembrados do apelo em Deuteronômio 30. Escolhe, pois, a vida. Ou seja, Deus nos trata como agentes morais responsáveis. Nossas escolhas não são uma ilusão teatral, elas são reais. Têm um peso tremendo e geram consequências reais. Para dizer que a direção divina não substitui a necessidade de pensarmos e deliberarmos ativamente sobre as opções. Exatamente. Não somos robôs. E o texto dá um alerta seríssimo sobre a nossa bússola interna nesse processo de deliberação. Sim, a questão das nossas motivações. Porque às vezes achamos que estamos deliberando super bem, mas a bússola está completamente descalibrada pelo nosso próprio ego. Tiago 4 aborda isso de frente. Ele diz que muitas vezes pedimos direção e não recebemos porque pedimos mal, para esbanjar em nossos próprios prazeres. E o livro da sabedoria, que também é citado, é ainda mais direto. A sabedoria simplesmente não habita em uma alma escrava do pecado. Basicamente, não adianta pedir um mapa para Deus se a intenção secreta for puro egoísmo disfarçado de espiritualidade. Os motivos são o núcleo do discernimento autêntico. E é por reconhecer a profunda fragilidade dos nossos motivos que o material aponta para as Escrituras como a fronteira inegociável. O Salmo 119 diz que a palavra é lâmpada para os pés. Veja, a Bíblia não vai te dizer se você deve assinar o contrato de aluguel no bairro Norte ou no bairro Sul. Ela não tem o endereço anotado. Não tem. Mas ela estabelece o padrão absoluto de valores éticos, as prioridades e as proibições claras que servem como muretas de proteção na nossa estrada. E dentro dessas muretas de proteção, o curso nos apresenta um princípio que eu achei incrível em Colossenses 3,15. Deixar a paz de Cristo atuar como árbitro no coração. E ao pesquisar o termo, notei que a palavra original grega era usada para descrever literalmente o juiz numa arena atlética. Aquele que dá a palavra final num empate. Isso. É a paz divina atuando como fator de desempate na mente agitada. Sabe o que isso me fez pensar? É como um aplicativo de GPS no celular. Como assim? Nós temos a responsabilidade de ligar o carro, colocar as mãos no volante e acelerar. A ação inicial é nossa. Mas, se estamos operando dentro das regras da estrada, ou seja, as fronteiras éticas da palavra de Deus, e acidentalmente pegamos a saída errada com a intenção genuína de chegar ao destino certo, o GPS de Deus não desliga e diz que você arruinou tudo. Ele simplesmente recalcula a rota. Exato. Lembra de Provérbios. O Senhor dirige os passos.
Para quem sofre de ansiedade paralisante com medo de que uma decisão imperfeita vá destruir o plano cósmico de Deus para sempre, essa ideia do recálculo é um alívio absurdo. É verdade. A analogia do GPS é perfeita para descrever a graça na tomada de decisão. Porém, o documento adiciona uma camada de realidade muito importante aqui. Esse recalcular a rota divino raramente acontece num vácuo místico. O GPS de Deus usa instrumentos muito físicos e muitas vezes barulhentos para nos guiar de volta. E é aqui que entra o papel indispensável da comunidade cristã. Sim. A sabedoria divina raramente é cultivada no isolamento confortável de um quarto escuro. Ela é forjada no atrito dos relacionamentos. E aí chegamos num ponto onde eu preciso fazer o papel de advogado do diabo por um momento. O texto cita Provérbios 11:14. Na multidão de conselheiros, há segurança. E usa o Concílio de Jerusalém em Atos 15, onde a liderança inteira se reúne para debater antes de tomar uma decisão. Onde eles dizem, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Isso. Mas sejamos muito honestos. Na nossa cultura hiperindividualista de hoje, a ideia de eu submeter minhas grandes escolhas financeiras ou de carreira a um grupo da minha comunidade parece, no mínimo, invasiva. Para muita gente, soa como abrir mão da própria liberdade. Soa como a receita perfeita para uma briga em família no almoço de domingo. Por que não simplesmente confiar naquele conselho clássico da internet que diz siga o seu coração? Porque esse conselho de seguir o coração, do ponto de vista do material que estamos analisando, é indiscutivelmente a pior estratégia possível. A pior de todas. Sem dúvida. O profeta Jeremias já dizia que o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. O grande perigo do isolamento é a miopia espiritual. Nós somos criaturas infinitamente hábeis em racionalizar os nossos piores impulsos. E disfarçá-los com uma bela camada de jargão religioso, o chamando de vontade de Deus. É o famoso auto-engano. Nós acreditamos na nossa própria mentira. Exato. Quando isolamos nossas decisões, nós ficamos cegos para os nossos próprios pontos cegos. O texto traz Provérbios 27:17. O ferro com o ferro se afia. O detalhe dessa metáfora é que afiar ferro produz faísca. Produz faísca, produz calor, produz atrito. Requer pessoas ao seu redor que te amem o suficiente para serem rudes se necessário. Pessoas que façam aquelas perguntas desconfortáveis sobre as suas motivações reais. Que questionem se a sua escolha reflete integridade ou ganância. E o documento até lembra de Mateus 10, onde Jesus diz para sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Viver em comunidade exige essa sabedoria astuta para lidar com personalidades difíceis, mantendo a pureza de intenção. E já que estamos falando de atrito e faíscas, a autora não foge da parte mais espinhosa desse estudo, o papel do sofrimento. Ah, sim. O documento coloca o sofrimento como o grande, embora completamente indesejado, professor de sabedoria. Romanos 5 traça aquela progressão duríssima. A tribulação gera a perseverança. A perseverança gera a experiência, que culmina na esperança. Isso mesmo. Mas a pergunta que não quer calar para quem está nos ouvindo e passando por lutas é: por que a sabedoria precisa machucar para ser aprendida? É uma pergunta teológica muito profunda. E o material ilustra isso brilhantemente usando o livro de Jó. Os amigos de Jó chegam até ele tentando usar a sabedoria teológica engessada da época, que era basicamente uma fórmula matemática onde pessoas boas prosperam e pessoas más sofrem. Eles tentam aplicar essa fórmula para explicar a tragédia inexplicável dele. E eles falham miseravelmente. A verdadeira e transformadora sabedoria de Jó não nasce de uma resposta intelectual aos seus porquês. Ela nasce quando ele é encurralado pela dor e levado a aceitar o mistério, quando ele se submete à majestade do Criador no meio do furacão, reconhecendo que Deus não lhe deve um relatório de prestação de contas. É a mesma dinâmica que o apóstolo Paulo vive em 2 Coríntios, com aquele famoso espinho na carne, não é? Exatamente. Paulo implora, ele roga 3 vezes para que o sofrimento seja removido. Mas Deus responde que a sua graça é suficiente, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O sofrimento destrói a ilusão do controle. Ele queima implacavelmente a nossa autossuficiência.
Nos deixa apenas com o que é eterno e inabalável. Nós evitamos a dor a todo custo, naturalmente, mas ela aprofunda de forma única a nossa capacidade de discernir o que é genuinamente importante na vida. E falar sobre o que é genuinamente importante nos traz, ironicamente, para a parte mais mundana e diária do documento. Porque a sabedoria, depois de ser forjada nessas questões de vida ou morte, precisa descer das nuvens teológicas e aterrissar direto na nossa conta bancária. Na conta bancária e na agenda do celular. Sim. Como usamos o nosso dinheiro e o nosso tempo. O curso dedica atenção especial a essas áreas práticas. E os textos antigos não são nada tímidos ao lidar com a economia doméstica. Em Mateus 6, durante o Sermão do Monte, Jesus aborda a ansiedade financeira de frente. Ele instrui os ouvintes a buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o material da Maria Eduarda faz um trabalho excelente ao desconstruir uma má interpretação disso. É vital entender que Jesus não está promovendo uma espécie de evangelho da prosperidade mágica. A ideia de que você ora e o dinheiro simplesmente aparece na conta como recompensa. Não há uma transação financeira com o universo. De forma alguma. O que Jesus está fazendo é reordenando as prioridades fundamentais do coração para remover a angústia sufocante pela sobrevivência material. Quando o texto fala sobre finanças, a sabedoria não avalia uma decisão baseando-se apenas no maior retorno financeiro possível. Ela avalia o impacto na eternidade. Exatamente isso. Essa escolha reflete integridade? Demonstra contentamento ou é movida por uma ganância insaciável mascarada de ambição e sucesso? E a administração do tempo entra nessa mesma navalha. O texto explora o famoso capítulo 3 de Eclesiastes, aquela poesia belíssima, de que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Reconhecer as estações da nossa vida requer um discernimento apuradíssimo, justamente para não tentarmos colher no tempo que deveríamos estar plantando. Mas o que me impressionou foi como o autor de Eclesiastes, depois de explorar absolutamente todos os limites da sabedoria humana, testar os extremos do prazer, do luxo, da filosofia e do trabalho exaustivo, chega à conclusão final no capítulo 12. E é uma conclusão surpreendentemente simples. Ele simplesmente resume tudo dizendo: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É como se, depois de navegar por um mar de complexidade estressante, a resposta fosse destilada de volta àquela simplicidade profunda e pacífica. É o refinamento final da alma. É a maturidade que descobre que a complexidade da vida moderna muitas vezes é apenas uma distração. E essa perspectiva transformadora sobre a administração do tempo se estende ao que o documento chama de visão escatológica. Certo. E para quem ouve esse termo escatológico e já pensa em pessoas com chapéu de papel alumínio prevendo o fim do mundo no quintal de casa, vamos esclarecer isso. Estamos falando do estudo dos últimos dias do retorno de Cristo, correto? Correto, perfeitamente. O texto foca em Mateus 24 e 25, onde Jesus fala incessantemente sobre a necessidade de vigilância. O problema é que, historicamente, muitos associaram essa vigilância a tentar decifrar códigos secretos nos noticiários. Especulações infrutíferas e elaboração de cronogramas mirabolantes sobre o fim do mundo. O estudo corta isso pela raiz e faz isso usando as próprias parábolas de Jesus. Como as histórias das 10 virgens e dos talentos. O ponto central ali é a mordomia fiel. E mordomia aqui não é ter um mordomo servindo chá numa bandeja. É a responsabilidade de administrar os bens do mestre enquanto ele está fora. É a fidelidade diligente. Exato. A verdadeira vigilância escatológica não é ficar no telhado com um binóculo olhando para as nuvens o dia todo. É ter uma constância nas pequenas ações. É como você cuida das finanças, como serve ao seu vizinho, como ama a sua comunidade local e como usa cada hora da sua terça-feira à tarde sem glamour nenhum. A sabedoria divina transforma a rotina que consideramos chata num ato vibrante de adoração e de expectativa pelo reino. E essa é a essência de tudo que exploramos hoje através das aulas do curso. E se fôssemos a amarrar toda essa imensa arquitetura de ideias que a autora compila? Nós, invariavelmente, chegaríamos à conclusão de que a verdadeira sabedoria cristã não é um conceito abstrato, e sim uma pessoa.
Colossenses 2:3 afirma que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele não foi apenas um professor que ensinou regras morais de boa conduta. Não. A visão bíblica é de que ele é a própria sabedoria de Deus encarnada. Portanto, quando alguém busca tomar decisões com discernimento nas Escrituras, o objetivo final não é tentar alcançar a onisciência Ou dominar uma técnica infalível de gestão para garantir 0% de falhas na vida. Até porque nós vamos falhar. O pneu do carro vai furar no caminho, a gente vai errar a saída do GPS. O objetivo final é a dependência. Certo? Exatamente. É uma dependência humilde, contínua e inteiramente relacional. É encarnar na pele o que diz Provérbios 3, 5 e 6. Confiar no Senhor de todo o coração e ter a coragem de não se apoiar no próprio entendimento, que sempre será limitado e tendencioso, e reconhecê-lo em absolutamente todos os caminhos. E quando isso acontece, o ato assustador de decidir algo grande deixa de ser um fardo matemático isolado e esmagador para se tornar uma caminhada diária, acompanhada por um Deus que se dispõe ativamente a iluminar o trajeto. Isso tira o peso dos ombros e coloca a confiança no lugar certo. Com certeza. Traz uma paz profunda. Para quem tem nos acompanhado nesta exploração do Efatá e vai levar essas ideias para refletir nos próximos dias, eu sugiro voltarmos àquela imagem vívida que discutimos sobre Provérbios 9. Lembra que a sabedoria é personificada como uma anfitriã atenciosa que prepara um grande banquete e convida ativamente as pessoas para sentarem à sua mesa. Uma imagem belíssima. Sim. Considerando tudo o que vimos no documento hoje, de que a sabedoria atua muito mais como um conselheiro vivo e íntimo do que como um mapa impresso onde todas as coordenadas já estão traçadas, talvez a nossa forma de abordar o desconhecido precise mudar radicalmente. Talvez a pergunta mais crucial diante daquela planilha intimidadora de prós e contras, diante daquela bifurcação na carreira ou no relacionamento que tira o nosso sono, não seja qual caminho exato eu devo escolher amanhã. Mas qual seria a pergunta, então? A pergunta é: quem eu estou permitindo que se sente à mesa de conselho na minha mente enquanto eu avalio essas opções? Que possamos ter a coragem e a humildade de alargar os nossos pequenos copos, suportar o atrito construtivo da comunidade e convidar a verdadeira sabedoria para ocupar a cabeceira dessa mesa. A nossa análise do riquíssimo material da Maria Eduarda Torres fica por aqui. Continuem buscando clareza e, acima de tudo, não paralisem diante da planilha. A exploração continua. Até a próxima!